sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar sobre esporte, um esporte que já marcou presença aqui no nosso Business Cast com duas figuras muito interessantes. O primeiro foi o Gustavo, aquele jovem atleta que não tem as duas pernas, mas que nem por isso deixa de praticar a arte marcial. Aliás, ele disse que o jiu-jitsu mudou a vida dele. E o outro personagem que veio foi o mestre dessa turma de jiu-jitsu, que é o Brian Lima, que esteve aqui há 2 semanas e que falou sobre essa arte, como é que a arte mudou a vida dele. Ele que hoje mantém uma academia aqui em Teresina, mas mora nos Estados Unidos, já abriu uma academia também na Espanha. E hoje nós trouxemos 2 mulheres, 2 jovens atletas de jiu-jitsu, porque na conversa com o Gustavo e na conversa com o Brian, a gente falou muito sobre isso, sobre a participação da mulher nesse esporte que até pouco tempo era eminentemente masculino. Mas agora tem a presença do batom no tatame, do batom da Cauane Mello e da Ana Furtado. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Pois é, eu queria saber de vocês, assim, começar pela Cauane. Cauane, como é que o jiu-jitsu chegou na tua vida? O jiu-jitsu chegou na minha vida em um momento em que eu precisava bastante. Que, como eu havia comentado até com a Ana, né? Conheci o jiu-jitsu passando próximo à nossa academia hoje, né? Na BL. Eu estava passando por um momento muito difícil em que eu precisava, né? Conhecer. Eu sempre gostei da arte marcial. E em um momento descontraído, normal, cotidiano, conheci a BL, né? Vi um treino de crianças juvenis. Tive a curiosidade, não fui no momento, mas em outro momento fui conhecer. Fiz uma aula experimental e foi paixão à primeira vista. E desde então, estou no jiu-jitsu. E assim, você falou que atravessava um problema e buscou o jiu-jitsu. O jiu-jitsu mudou esse problema? Mudou. Resolveu. Resolveu? Solucionou. Né? Eu acho que todo jovem passa, né? Problemas assim, quando sai do ensino médio, a gente tá na adolescência, vai enfrentar a vida adulta, começar a faculdade. Cheio de conflitos com a vida, com a família, com os amigos. Coisas novas. Coisa de mulher. Exatamente. E eu tava com esses problemas, né, que a maioria dos jovens enfrentam. E eu precisava de algum esporte, foi até próximo da época da pandemia, né, um pouco depois, então a gente tava meio que se organizando ainda no mundo, né? E eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair desse cotidiano, porque na época da pandemia a gente ficou muito presa, né? E aí, sempre gostei de esportes diferentes, da arte marcial, e foi um amor à primeira vista. Fiz a primeira aula experimental, desde então, nunca mais. E você, Ana? Como é que chegou na BL? Cara, eu cheguei na BL, eu sempre tive vontade, né, fazer artes marciais. Esporte de violência, né? De impacto. De impacto. Então, às vezes eu sempre passei ali pela Jack Nelson, né? Sempre iria no rodeando pelo Odisseu. Então, uma vez que eu tava passando ali, parei bem no sinal. Nisso veio uma aluna lá da BL, que é até a Emily, que tá treinando no horário das 5 horas. Ela desceu, eu olhei pra cima. Eu sempre passava ali, nunca tinha visto, até porque a placa lá era bem pequenininha. Agora muita tá gente maior. não imagina que ali a gente pode falar nome e tudo. Em cima da loja da Ventania, sim, ninguém imagina que é uma academia. Ninguém imagina, exatamente. Aí nisso, como eu tava à procura de um esporte que envolvesse violência, ser agressivo, aí eu peguei e tirei a foto da placa lá, tive a curiosidade, no mesmo dia entrei em contato, no dia seguinte eu fui fazer um instrumental. Nossa, foi amor à primeira vista, foi que nem a Cauane, foi surreal. Eu fiquei surpreso, eu levei meu filho a primeira vez para fazer a aula experimental, aí ele gostou, foi matricular, já tá lá, acho que vai fazer 1 ano agora no mês de agosto. Uhum. Mas assim, eu fiquei surpreso com a quantidade de meninas. Isso. E vocês se surpreenderam com isso? Sim. Agora, com a quantidade de meninas que a gente tem, nossa, eu fico muito feliz. Porque antes, como você falou, né, na abertura, né, eminentemente um esporte masculino. E o jiu-jitsu vem ganhando espaço agora. Não, infelizmente não é tão bom, mas é bom, né, por ser agora, porque tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Mulheres estão conhecendo o jiu-jitsu, estão se habituando, porque é um esporte de suor, de contato, até com outros homens, então é um esporte que as mulheres se recuam mais, né?
mas é essencial. A gente vê lá que a aula, o treino, sim, ele é misto, né? É homem com mulher, mulher luta ali com mulher luta com homem. Tem diferença? No tatame faz a diferença essa questão de gênero, de eu não queria, ele vai ser mais agressivo. Existe isso? Não, assim. De algumas que tem receio. Né? Isso, também. Isso. Tem umas que tem receio por conta de relacionamento, sabe? Que questão do parceiro não gostar, entendeu? Sempre isso, mas muitas das vezes não. Acaba que é até bom. Particularmente, eu prefiro rolar com homem. Que aprende mais. Tem resistência maior. Tu cria uma resistência maior. Uma determinação maior, criar uma coragem. Eu mesmo morri de medo de usar Kakaone. Kakaone autona. Nisso. Gente, a propósito disso, olha, desculpa te cortar aí. Tudo bem. Qual é a tua altura, Kaone? 1,80. 1,80. É um mulheraço, né? Mulheraço. E você, Ana? Eu tenho 1,56. A diferença. Aí já é covardia, as duas ali lutando. Mas sabe que o Brian me disse que a última vez que ele lutou no campeonato aí, ele enfrentou um cara que era quase 2 vezes maior que ele e ganhou, né? É porque o que vale é a técnica, né? Técnica, demais. E ele é uma pessoa muito técnica. Né? A força bruta com ele não funciona muito, não. Mas agora, né, que até ele brinca com a idade e as coisas assim. Eu tô ficando meio mas antes, ferrujada. Ele passava o carro na técnica. A nossa academia, principalmente, tem a metodologia da técnica. E é importante a força, lógico, né? Mas a gente valoriza muito a técnica. A performance dos movimentos, onde a gente consegue, assim, se desempenhar melhor, sabe? No rolo, nos campeonatos e até mesmo na defesa pessoal, entendeu? Que é uma das coisas que eles... Daqui a pouco eu queria saber de vocês se vocês já se viram na situação de ter que usar o jiu-jitsu na rua em algum momento, mas não vamos falar disso agora não. Você, Kawane, já mudou de faixa? Já. Você começou com a branca, como todo mundo, sim, e hoje está com a faixa azul. Azul. Isso. Que no jiu-jitsu tem uma diferença, né? A criança, o juvenil, as cores são diferentes do adulto, né? Sim. Então, você já é uma adulta e mudou da branca para azul. Qual é a próxima? Roxa. E depois? A marrom. E por último, a preta, que é o que todo mundo quer. Sim, com certeza. Mas quase ninguém chega. Tá, depois eu quero saber se você participou já de algum campeonato. Porque eu quero saber da Ana. Ana, você também começa com a branca e já estava até, digamos assim, graduada com os 4 graus para mudar de faixa. Não mudou por quê? Por conta que questão do Brian querer me manter para eu participar de mais campeonatos, ter mais certa experiência. Que ele dá muita oportunidade pra gente na escola. É o que ele fala. Quem sabe aproveitar, ele dá oportunidade. Ele disse pra gente bastante que ele se pagou bastante em dar oportunidade para alunos e levar a apanhada pelas costas. Então, ele dá oportunidade pro aluno merecer. Então, como ele vê esforço da minha parte, da Kawane, de outros alunos que competem, então ele prefere me manter na faixa branca por ter uma certa mais experiência em campeonato. Querendo ou não, eu competi poucas vezes, só 4 vezes, entendeu? Muito, 4 é muito, eu nunca competi nenhuma. Mas deixa eu só explicar aqui para os nossos internautas o seguinte, gente, a faixa branca também participa dos campeonatos. Para mim, desculpa a ignorância, eu não sabia, mas a faixa branca também participa, conquista medalhas e tudo mais. Qual foi, Kawane, teu primeiro campeonato, a tua primeira participação assim? Meu primeiro campeonato foi, acho que em 2020, no começo do ano de 2024, eu fui para meu Deus, é numa cidade próxima aqui. Aqui próximo. Buriti Bravo. Buriti Bravo no Maranhão. Isso, a gente foi pro campeonato lá do projeto que a gente tem, né, aqui em Teresina. A gente foi pro campeonato e, graças a Deus, felizmente... Trouxe medalha? Trouxe medalha e de ouro. E de ouro? Faixa branca meio grau. Olha aí, rapaz, que bacana. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa também. A gente foi em grupo, a maioria das pessoas também medalharam, foi muito bom. E depois disso? Depois eu também tive outros campeonatos, assim, eu não sei dizer a ordem, assim, né, mas... Participei de muitos do projeto que possui aqui em Teresina, né? Que antigamente a gente era afiliado.
E de campeonatos grandes já participei de Brasil Cup, Bad Boys, são campeonatos maiores, assim, fora Mas do sempre projeto. aqui em Teresina ou fora? Sempre aqui em Teresina. Mas em algumas cidades. José de Freitas eu fui para um que tem das meninas, que é uma edição só feminina, lá em Buriti Bravo. Só, os outros foram todos aqui em Teresina. Aqui em Teresina. E você, Ana? Foram todos aqui também? Todos meus campeonatos foi aqui, menos o brasileiro. O brasileiro Mas foi... medalhou? Medalhei, graças a Deus, medalhei. Medalhei, foi o brasileiro que foi até a oportunidade que o Brian deu pra gente, que a gente foi pra São Paulo. A gente viajou pra São Paulo, foi uma experiência surreal. Foi esse o último que o Pedro foi? Foi esse último que o Pedro foi. E o Piauí fez bonito lá? Fez. Quantas medalhas, você lembra? Cara, assim, da nossa academia ou do Piauí em si? O que você souber, tanto da academia quanto do estado, você lembra? Assim, do estado a gente não tem muito senso, porque querendo ou não, no Piauí o jiu-jitsu não é muito reconhecido aqui, não valoriza. A gente teve que se olhar quando a gente foi pra São Paulo. Meu Deus, é completamente diferente. O Brasil todo lá, né? O Brasil todo lá, eles valorizam o jiu-jitsu lá. Até fora do Brasil também. Sim, até fora do Brasil. Tinha gente de todos os países lá. E dá pra ver quanto lá é valorizado. E aqui não, entendeu? Aqui não reconhece. Na nossa academia, assim, só eu trouxe medalha, né? Mas também na minha tinha pouca categoria. Pouca gente na minha categoria. Desde meu 19, tinha mais de 20 pessoas. Você foi também pra São Paulo? Mas foi surreal. Foi eu, ela, o Matheus e o Pedro. E o Pedro, né? E o Pedro é o professor, gente, que o Pedro é uma figura assim, que ele tem um jeito todo especial de trabalhar a criança, né? Ele se dedica àquilo ali que os pais, e eu me coloco nessa categoria dos pais, ficamos lá observando a dedicação que ele tem com as crianças. Demais. Né? É um amor com as crianças amam ele. Tem vezes que ele fala que ele tava doente, uma vez que ele pegou uma gripe, foi ruim. Eu senti a ausência dele lá. Os instrutores estavam lá auxiliando lá, dando aula, puxando o treino das crianças toda hora. Tia Gabi, cadê o tio Pedro? Cadê o tio Pedro? Tio Pedro. E o tio Pedro tá doente, cadê o tio Pedro? O tio Pedro raivinha, ele tá dodói. Não, mas eu quero o tio Pedro. É um amor por ele. A ausência dele. Sentem. Gosta muito dele. O Brian esteve aqui comigo e ele disse o seguinte, que vai voltar, salvo engano, em janeiro e vai haver, lógico, mudança de faixa. É nessa aí que você acha que vai mudar? Provavelmente. E você também vai estar preparado ou não? Não vou mudar de faixa. Não? Eu ainda tenho um longo tempo na faixa azul. Sim. Eu acho que eu vou graduar mais um grau, né? Acho que até o final do ano eu recebo um e quando ele chegar, talvez o próximo. Pronto. Bom, queria saber de vocês também uma coisa interessante, assim. No dia a dia, você já precisou usar o jiu-jitsu, assim, você sofreu alguma agressão na rua, você, enfim, passou por alguma situação que precisou mostrar o jiu-jitsu? Graças a Deus, até agora não. E com fé em Deus, eu rezo pra não precisar, entendeu? Mas assim, querendo ou não, eu já presenciei tipo de agressões que, se eu soubesse o jiu-jitsu, naquele momento eu tinha usado, entendeu? Até um dos motivos de eu também querer fazer uma arte marcial que envolvesse violência, sabe? Quando você presencia, você fica, eu preciso me proteger. Então foi um dos motivos também de eu querer fazer jiu-jitsu. De início eu queria fazer Muay Thai, não era nem jiu-jitsu, eu nem conhecia o que era jiu-jitsu, nem sabia que existia. E você, Kawane? Eu já. Já? Eu já tive que utilizar. Já me encontrei em situações em que eu quase utilizo, que eu acho que toda mulher se encontra em situações que dá vontade de utilizar o jiu-jitsu. Só que eu já tive situações que eu já usei mesmo. Não, assim, não completamente, né? Mas foi para se desvencilhar de uma situação, de um assalto, de um assédio? Como foi? De um assédio, assim, sabe? Foi caso familiar, mas também envolve a parte do assédio, né? Porque era uma pessoa que, assim, sem palavras, né? Infelizmente eu tive que utilizar em um momento bem conturbado, assim, de todo mundo estar à flor da pele, eu tive que utilizar. Não usei assim com ele completamente, como eu falei, né? Dos movimentos e tudo, mas a gente preza a parte da defesa pessoal, o autocontrole, Pois é, eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Porque eu observo que lá ensina a luta, ensina a defesa, a autodefesa, mas os professores batem muito nessa tecla do controle emocional, né? E isso é importante, né, Kawane? Com certeza. Porque senão você vai terminar entrando nas vias de fato, né? Então é preciso ter controle, equilíbrio, né? Exatamente. É aquele negócio de possuir a força, mas saber quando usá-la.
não querer usá-la em todas as situações. O professor ele fala me fala uma frase muito importante que eu não sei dizer muito bem, né? Mas é mais ou menos isso. A gente possuir a força, o conhecimento, a gente poder, né, causar algo, mas a gente escolher não causar, a gente canalizar muito bem, né, a nossa força. Aquela velha história de que o poder não está em destruir o outro, mas em dar oportunidade e vida ao outro, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro poder, é o poder de dar a vida, né? Bom, eu vejo que vocês têm o corpo de atleta, né? A maioria lá tem, né? Sim. Vocês seguem alguma dieta? Vocês se controlam a boca? Como é que é? Hashtag controla a boca bastante. Não é restrita, totalmente criada, mas a gente segue assim. Até porque como a gente é competidora, né? Tem que muitas manter. vezes a gente precisa bater o peso para poder competir, né? E eu, principalmente, já tive muito problema com bater o peso para competir. No brasileiro. Então, pra evitar, eu já sigo uma dieta assim, não tão restrita, mas boa pra mim sempre manter o peso. Evita os excessos, né? Isso, alimentação saudável. Eu não disse que não ia perguntar, mas vou perguntar. Nenhuma bebe, né? Não, eu não. Não combina, né? Não combina. Não combina. Tem, assim, aí lá na academia, o Brian geralmente fala, né? Até uns. Não sei se tem vídeo dele já falando sobre isso. Ele falou aqui que não bebe, não aconselha. Que todo mundo sabe que álcool acaba com o corpo, acaba com por dentro da pessoa, faz mal, mas tem gente que não se importa com isso, se sente bem. Assim, não é proibido, né? Não é recomendado pra quem quer ser um atleta, né? Pra cuidar do corpo, não é bom. Vocês combinaram de vir de branco assim, foi? Pior. Que não! A gente não ia vir de branco, foi na hora. O ano acordou cedo e ligou isso aí, Cauane, bota um branco aí que eu tô assim. Já acordou na mesma hora, tu acredita? Foi? Na mesma hora. Bom, quando vocês chegaram aqui, eu senti, pelo menos a Cauane estava muito mais do que você, assim, eu tensa, nervosa, já relaxou, né? Que bom. Sim. Já relaxou. Bom, eu queria saber de vocês também o seguinte, qual é o objetivo de vocês no jiu-jitsu, daqui pra frente? Seguir, chegar à faixa preta, como a gente falou aqui, chegar a participar de um campeonato internacional, qual é a meta de vocês? Começa com você, Ana. Eu, que nem o Bré sempre fala, que é viver do jiu-jitsu. Viver do jiu-jitsu. Minha mente abriu mais quando a gente foi pra São Paulo. Vou comentar bastante sobre o campeonato de São Paulo. Lógico, pode ficar à vontade. Cara, minha mente abriu. Dá aquele desejo de viver do jiu-jitsu. Questão de faixa, tem gente que se importa muito com faixa e com grau. Tem muitos alunos, principalmente as crianças, se importam muito com faixa e com grau. Eu não fiquei magoada, eu até falei que sim, que eu queria, até porque querendo ou não, a faixa azul dá sim. É uma faixa desejada que todos querem, mas eu fiquei até que tranquila por não receber a faixa azul. Até porque vai continuar a mesma coisa, o treino vai continuar o mesmo, as pessoas ao redor vai continuar o mesmo. Então pra mim, faixa não que não importa, que até que eu fico de boa em relação a isso. Mas eu quero sim viver de jiu-jitsu, quero participar de campeonatos fora, conhecer vários lugares. O pessoal fala, quem não conhece o jiu-jitsu, né? Fala jiu-jitsu não dá nada. Dá, gente, pelo amor de Deus. O Brian mesmo ganhando o mundo, filial na Espanha, viaja o mundo inteiro na hora que quiser, trabalha com o que ele gosta. Assim, ele é referência pra mim, Eu quero assim viver do jiu-jitsu, se eu puder. Realmente uma das coisas que o esporte, de uma maneira geral, oferece, sobretudo para quem não teve a felicidade de nascer numa família abastada, é de que você consegue conhecer o mundo, você viaja dentro do seu estado, dentro do seu país, você aqui já foi a São Paulo, você já foi ao Maranhão, o interior do estado você já começou a conhecer e vislumbra, por exemplo, a Europa, Cauane? Sim, são planos, né, do Brian, ele expôs pra gente mais agora, né, pediu pra gente se organizar, pra gente manter um ritmo. Campeonato europeu. Sim. Aliás, ele participou no ano passado, não foi? Que ele ganhou? Foi no Não, foi na Itália. Salvo engano, ele participa de inúmeros campeonatos. E salvo engano, ele ficou em segundo lugar. A medalha de prata, né? Teve esse campeonato no final do ano passado. Mas enfim,
Você também almeja, deseja ir para a Europa, para os Estados Unidos? Desejo, sim. Eu desejo sim morar fora. Porque querendo não no Brasil aqui, né? Querendo não ter muita oportunidade, tem. Mas realmente, se a pessoa quiser crescer, é indo para fora. Eu acredito bastante nas coisas que o Brian conversa demais com a gente sobre isso. Eu tenho sim vontade de morar fora, viver do jiu-jitsu. Aquela pergunta que eu fiz, eu ia emendar outra pergunta, terminou que a gente mudou de assunto. Assim, que eu perguntei sobre se vocês já precisaram usar fora, né? Assim, já responderam, claro. Mas o que eu quero saber agora é o seguinte: o fato de vocês praticarem jiu-jitsu e as pessoas saberem disso, isso já impõe um certo respeito do cara, por exemplo, não querer fazer gracinha, da amiga já dizer, não vou me meter com a Kawane, que a Kawane, além de ter 1,80 m, ela tá no jiu-jitsu. Tem isso? Tem certas, tem. Tem sim. Existe, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Tem. Eu achei uma coisa super bacana quando o Gustavo esteve aqui, que a gente estava falando porque você falou que tem mais de uma. Eu só conhecia o caso da Elisa, que deixou o balé, uma menininha linda, filha de uma amiga nossa, né? Ela é linda, aquela menina. E ela toda malhadinha, né? Ela toda baixinha. O corpo dela todo malhadinho. Ela deve ter o quê? Uns 6 anos? Ela fica na turma dos juniores. Ela tem 6 anos, 7 por aí. 6, 7. Eu acho que tem 6 aninhos. Porque o Vitor Hugo tinha 7, fez 8 agora esse mês. E assim, e aí ela chegou pra mãe e disse, mãe, eu gosto do balé, mas eu quero agora jiu-jitsu. E ela aprende muito rápido. E a mãe fez a troca, né? E ela tá lá toda, já foi graduada, já tem grau, 2 graus já, né? E eu achei isso bacana. E aí o Gustavo disse o seguinte: mas é o orgulho de todo pai. É saber que a menina não quer mais saber do balé e quer saber do jiu-jitsu. Mas me fala, como foi na casa de vocês, quando você, Kawane, chegou e disse, olha, eu vou praticar jiu-jitsu? Foi tranquilo. Foi? Eu particularmente moro só com mulheres, né? Sempre vivi só com mulheres. E eu sempre me vi como a primeira à frente em uma situação desconfortável e agir. Então isso também foi até um dos motivos que eu procurei arte marcial, né? A minha avó tranquila, minha mãe altamente preocupada, né? Porque a gente se lesiona, tem uns riscos, é um esporte de contato. Já meu pai, ele não gosta. Assim, não? Mas não é do esporte, né? Mas pela preocupação de eu me machucar. De machucar, como lesionar. já me aconteceu inúmeras vezes. Foi? Mas é de todo atleta. Todo atleta tem seu histórico de lesões. Mas na minha família é tranquilo. Inclusive eu me apoio e eu tenho uma irmã que ela faz. Eu levei ela e ela foi graduada azul agora. Sério? Olha aí, rapaz. Fazendo escola dentro de casa, né? E você, quando você comunicou a família? Foi tranquilo? Foi. Assim, só questão mesmo do horário. Querendo o horário que eu treinava, ficou um pouco tarde, mas tranquilo. Quando eu falo que eu vou competir no campeonato, eu falo, tá bom, tranquilo, não teve muita questionamento, não. Mas foi bem tranquilo. Tá. Deixa eu mandar aqui um alô para nosso pessoal, nossos internautas. Gente, olha, gostou aqui da conversa da Kawane e da Ana? Então, se você gostou e recebeu esse link e ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar. Manda aí a Kawane e a Ana para o mundo. Você pega aí e compartilha o link com o grupo da família, da igreja que você comunga, do trabalho, do condomínio onde você mora, da associação de moradores do teu bairro. Manda para Deus e para o mundo. A nossa audiência depende desse gesto seu, tá? Não basta só curtir nem comentar, tem que compartilhar também. São os 3 Cs, né? Curta, comente e compartilhe, tá bom? Bom, gente, estamos chegando aqui já ao final, mas eu queria que você, Kawane, começando por você olha para aquela câmera e deixa um recado para aquela menina que acha bonito, tem vontade, mas está faltando a coragem. É curta, rápida, é direta, né? Mas é especial. Não tenha medo. Não se pare pelo medo, a vergonha. As primeiras experiências são as melhores e são as que mais vão nos dar retorno, principalmente o jiu-jitsu. É um esporte espetacular e vale, assim, extremamente a pena. Não se pare por isso.
faça sua primeira aula experimental. Nossa academia. Perfeito. E você, Ana? Fala aí, deixa teu recado para as meninas. Você tá com quantos anos, Ana? Eu fiz 16 agora. 16, né? 16 agora. Você já é mais velha ou é mais velha? Mesma idade? 22. 22. Tá. Então deixa teu recado aí para essa garotada, pra menina aí da tua faixa etária. É a mesma coisa que a Kawane falou. Não tenha medo de fazer, é uma experiência surreal. Querendo ou não, você pode precisar. Eu rezo para que ninguém precise. Então comece a fazer jiu-jitsu, é uma arte apaixonante. Na primeira aula você se apaixona. E não ligue para julgamentos, que querendo ou não, o jiu-jitsu tem sim preconceito por dizer que é só agarrar. Não é só isso. Então, comece a fazer jiu-jitsu, faça a sua aula instrumental, que nem a Colin falou, que você vai se apaixonar, que nem a gente se apaixonou pelo jiu-jitsu. E na nossa academia. E na nossa academia, na BL Jiu-Jitsu. Tudo bem, não tem problema não, pode falar. A BL Academia, lá na Avenida Joaquim Nelson, no Liceu, X ali com o Carvalho. E em cima da ventania, Isso. tem uma escadaria do lado, você sobe lá em cima, tem toda a estrutura das melhores academias do Piauí, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação, por terem aceito o convite. E a gente deixa mais esse recado aí para a garotada, para a juventude, porque nós aqui trabalhamos com dando incentivo e mostrando as experiências exitosas do empreendedorismo. O Brian teve aqui, que ele é um atleta, mas também um empreendedor, né? Tanto que ele hoje mantém essa academia aqui em Teresina, mora nos Estados Unidos, abriu uma filial na Espanha e vai ganhar o mundo, a BL vai ganhar o mundo. Em Teresina existem outras academias, boas academias, umas bem estruturadas, outras nem tanto, mas o importante é que essas academias, elas desenvolvem um papel que eu acho fascinante. Eles tiram os jovens das tentações do mundo, seja da droga, seja dos vícios, né? Seja da violência, e coloca esse jovem num meio, como disse aqui a Ana e a Kawane, de competições, de querer viver do jiu-jitsu, de querer manter a forma para poder ter um bom desempenho no tatame. Então, assim, o esporte, ele só tem vantagem para todo mundo, né? E é por isso que a gente abre espaço aqui também para esportes como o jiu-jitsu. Já trouxemos gente aqui também do judô, trouxemos atletas do judô, e eu fico feliz com isso, de poder estar aqui contribuindo com essas iniciativas, divulgando, porque a divulgação é tão importante quanto a prática, mas eu ainda vou praticar. Começa. Tem vários pais que fazem. Tem, né? Sim. Eu até falei pro Brian que na minha juventude eu fiz o karatê. Cheguei até a faixa amarela, mas assim, por uma série de motivos eu deixei. Mas eu tô voltando a me cuidar, tô pedalando, tô malhando. Quem sabe eu volto e qualquer dia eu inauguro o tatame lá com vocês. Vai sim, tá bom? Gente, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, mas eu conto com você na próxima semana. A nossa audiência depende de você. Obrigado, valeu, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.